Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo que nada mais é do que uma aula completa para você sempre ter fotos para postar nas suas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Escudeiro e eu sou fotógrafa desde 2008. Durante boa parte da minha carreira eu trabalhei fazendo eventos, ensaios infantis, fiz também fotojornalismo, trabalhei com gastronomia, mas hoje 90% do meu trabalho é focado para criar conteúdo visual para marcas e empresas. Então, quando o cliente me procura, a gente faz um planejamento desse conteúdo visual para entender onde ele precisa de imagens, onde ele precisa encaixar todas essas fotos. E no dia de fotografar, a gente cria um ensaio bem dinâmico e completamente alinhado com essa comunicação. Além disso, o resultado é uma variedade de pautas diferentes, onde o cliente pode usar essas fotos em várias situações diferentes. E eu já trabalhei com infinitos tipos de profissionais, já trabalhei com arquiteto, já trabalhei com nutricionista, já trabalhei com designer de joias, então isso me deu um repertório criativo muito grande, de poses, de profissões, de vozes, de maneiras das pessoas se expressarem. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho desse repertório com vocês, um pouquinho das dicas que eu fui aprendendo, um pouquinho mais de como você como profissional pode expressar a sua voz através da fotografia. O que você vai aprender nessa aula? Que não importa se você vai contratar um fotógrafo para fazer seu conteúdo visual, suas fotos, ou se você vai você mesmo produzir as suas imagens, você precisa aprender sobre olhar fotográfico. Porque você pode contratar o melhor fotógrafo do mundo, mas se você não souber usar essas fotos, selecionar essas fotos, você vai estar jogando dinheiro fora. Se você não souber usar as suas fotos, selecionar direitinho as fotos, você vai jogar dinheiro fora. Se você não souber dizer para o fotógrafo o que você precisa, você vai jogar dinheiro fora. E se você também não souber nem como contratar um bom fotógrafo, você com certeza vai jogar dinheiro fora. Além disso, mesmo que você contrate um fotógrafo, você precisa complementar o material que ele vai te entregar, porque não é o tempo todo que você vai ter esse fotógrafo à disposição. Então, às vezes, você vai precisar de imagens que ele não pode produzir e você vai ter que produzir você mesmo, inclusive nos seus stories, ali no dia a dia. Então, você precisa saber complementar todo esse conteúdo que o fotógrafo produziu para você com fotos que estejam alinhadas na mesma linguagem. Então, essa aula é a base para você conseguir construir esse olhar fotográfico, entender o mínimo ali sobre criar boas fotografias e, por consequência, também criar um bom conteúdo visual nas suas redes sociais. Criar uma boa landing page, manter um feed organizado no Instagram, entender quando você tem uma boa imagem, quando você tem uma imagem que precisa ser melhorada. O Tino Zani, um amigo meu, falou isso uma vez e eu guardei muito essa informação. A arte é a forma mais sutil de comunicação. Por quê? Porque a arte comunica através das sensações, através dos detalhes, pelas sutilezas que ela desperta, pelos símbolos, pelas cores. Tem essa frase do Viggo Mortensen que eu adoro, que para ser um artista, você não precisa compor, ou pintar, ou realizar coisas. É apenas um jeito que você tem de encarar a vida. Tem a ver com prestar atenção, observar, lembrar, filtrar o que você vê e como você responde à vida participando dela. Então, a conclusão que a gente chega é que arte é nada mais que participar da vida, É estar presente, é observar a beleza que tem ao nosso redor e saber captar isso de uma maneira interessante, Filtrar isso para a sua realidade, dar vazão para essa beleza de alguma forma, Transmitir isso. E fotografia é um tipo de arte. Logo, a conclusão que a gente chega é que para fazer boas fotografias é preciso aprender a participar da vida. E o que isso quer dizer pra gente? Estar presente, observar a vida acontecer, se conectar com você mesmo, tudo isso abre espaço pra gente conseguir criar melhor. E se você quer melhorar a sua fotografia, você precisa ir lá, sacudir o artista que existe em você e colocar ele para estar presente na sua vida. E eu acredito que todo mundo é um pouco artista. E eu tô aqui para mostrar um pouquinho mais dessa arte que é a fotografia para vocês. Então vamos lá, Começando a criar, o que é mais importante nesse comecinho? A gente tem dois caminhos, A gente pode criar por criar ou a gente pode criar com intenção. Quando a gente cria por criar, a gente tem esse salvo-conduto de experimentar, de fazer o que a gente quer, de não ter essa preocupação com a técnica, sabe? Então aqui você pode usar a fotografia como uma brincadeira. Mas aqui nessa aula eu quero propor um outro caminho, pra gente olhar a fotografia de uma maneira um pouquinho diferente dessa de criar por criar. Aqui eu vou propor para vocês para a gente usar a fotografia como uma ferramenta de comunicação, para a gente criar intenção na hora de fazer nossas imagens. A partir da fotografia, você contar quem você é, quais são suas bandeiras, quais são as coisas que você acredita, como que é a sua visão de mundo. E a partir daqui,
criar fotos com mais consciência, com mais presença, com mais intenção. E o passo número 1 para conseguir chegar nesse lugar é saber aonde você quer chegar com a sua comunicação. Como você vai saber isso, né? Então eu sugiro aqui que você faça um exercício, que você pegue um papel e você comece a anotar todos os valores e elementos que são importantes para a sua marca. Quais são os legados que você gostaria de deixar no mundo? Como que você quer que a sua marca seja percebida? E você vai colocar todos esses valores numa listinha. E aqui eu coloquei a minha listinha para dar de exemplo para vocês. Então, por exemplo, a criatividade é importante para minha marca, a arte e estética é muito importante para minha marca, liberdade e autonomia, empreendedorismo, acolhimento e autoestima. Eu falo muito sobre isso com os clientes, né? Como a gente se amar, a gente fazer as pazes com a nossa imagem, então são valores muito fortes para mim também. Além disso, coragem, explorar espaços, trazer um pouquinho de poesia e conexão, né? Conexão, fazer um networking, fazer conexão com pessoas que acreditam no que você acredita, então isso é muito importante para mim. Só que é uma lista muito grande pra gente focar, né? Então, eu sugiro que você selecione os 3 mais importantes. Então, você vai colocar essa lista, você vai fazer essa listinha mais abrangente, e aí você vai circular 3 que são os essenciais. O que é aquilo que não pode faltar? Quais são os valores que sustentam a sua empresa? E aí, você vai ter um pouquinho mais de clareza de quais são esses valores, e você vai conseguir agora começar a planejar o seu conteúdo visual baseado nesses valores. Então, assim, você vai ter mais clareza do que você quer comunicar. E agora o próximo passo é descobrir como comunicar tudo isso, né, que você colocou como relevante para você. E aqui eu vou sugerir que você vá em sites como Pinterest ou Pexels, algum site de banco de imagens que você consegue fazer uma busca e ter imagens, né, de resposta. E você vai começar a buscar palavras que estão ali ao redor desses valores que você escolheu. Então, aqui na minha marca, por exemplo, eu coloquei essas palavras que fazem sentido para mim. Então, eu comecei a fazer buscas por fotos criativas, fotos artísticas, fotos que remetem a acolhimento, retratos femininos ligados à arte, mulheres empreendedoras, mulheres artistas, mulheres criativas, roupas criativas, expressões acolhedoras. Então, você vai buscando ali dentro do universo dos valores que você colocou, você vai começar a fazer ali uma curadoria de imagens que fazem sentido para sua marca, que você vai começar a salvar essas imagens para ter esse mood board. Aqui, né, eu tenho um exemplo de como eu fui captando as imagens que faziam sentido para mim. E aí, você vai começar a observar e anotar quais elementos essas imagens têm que transparecem aquilo que você quer transmitir. Então, por exemplo, quais são os elementos que se repetem nessas fotos que fazem ligação com o artista, com criatividade, com empreendedorismo. Então, eu comecei a fazer uma lista de todos os elementos que estavam presentes nessa foto e que transmitiam ali o que eu precisava. Então, eu comecei a anotar. Então, eu percebi que uma luz mais natural, uma luz mais poética, uma luz mais suave fazia mais sentido para o meu conteúdo. Também observei que ângulos diferentes traziam essa criatividade. Cores mais vibrantes, jogos de luz e sombra, roupas com cores e estampas criativas, paredes, né, com texturas e formas diferentes, câmeras fotográficas, natureza, toques mais sutis, né? Então fotos de pele se tocando, mão tocando, fotos mais de detalhes. Museus e ateliês de arte fazia muito sentido para minha comunicação visual. E livros também, porque eu gosto muito de poesia, gosto muito de ler, então fazia sentido eu começar a trazer esses elementos para minha marca. E aí é hora da gente começar a criar. Então, pensando nesses elementos, a gente pode começar a fotografar, sempre pensando em trazer alguma coisa desses elementos para nossa foto, para que a gente consiga expressar aquilo que a gente quer. E quando a gente vai criar nossas fotos, tem 4 pontos que eu acho que são muito chaves para a gente prestar atenção: luz, composição, posicionamento e poses e produção. Falando um pouquinho sobre luz. O principal ponto é a gente mapear onde a gente tem fontes de luz ali no nosso espaço e entender como esses pontos de luz funcionam. Então, onde a gente tem uma claridade melhor? Qual é o tipo de luz que tem ali, né? É uma luz colorida, é uma luz mais forte, é uma luz mais intensa, é uma luz mais fraca, ela vem de lado, ela vem de cima, ela vem de frente. Então, é legal a gente começar a mapear como que a luz funciona ali nos nossos ambientes, nos lugares que a gente tem disponível para fotografar. Então, a partir do seu ponto de vista, de onde está vindo a luz? É uma luz mais frontal? É uma luz mais lateral? Aqui a gente tem um exemplo de todas elas, né? Contraluz, luz frontal e luz mais lateral. Qual é o posicionamento dessa luz? Então, quando a gente tem a luz frontal, a gente tem uma luz mais básica, mais uniforme, mais homogênea. Ela não tem tanta textura e tanta forma, mas é uma luz que funciona super bem. A luz frontal é uma luz ótima para a gente trabalhar. A gente pode buscar ela ali nos nossos ambientes.
Agora, se a gente quer uma luz mais lateral, uma luz mais poética, uma luz mais misteriosa, a gente pode buscar lugares que tenham essa luz mais lateral. Já o contraluz, né, é quando a luz está vindo de trás do nosso objeto ou a luz está vindo contra a nossa câmera. A gente traz mais mistério, traz essa coisa da dualidade. A gente consegue também marcar as formas ali de uma maneira mais direta, trazendo muita geometria para a foto. Então é uma luz que a gente pode usar quando a gente quer trazer essa sensação de dualidade, essa sensação de mistério. Além disso, a gente tem também os tipos de luzes, né? Então é uma luz mais suave, é uma luz mais dura, né? Aqui a gente tem o exemplo das duas. Essas fotos foram tiradas praticamente no mesmo lugar, só que uma eu posicionei ela na sombra, onde tinha uma luz mais suave, e a outra foto eu posicionei ela ali onde tinha um reflexo do sol, que tinha uma luz um pouquinho mais dura. E as fotos têm um resultado completamente diferente, por a gente ter uma luz totalmente diferente em cada uma das fotos. Quando a gente tem a luz suave, a gente tem uma luz mais delicada, uma luz mais poética, uma luz mais simples, que traz mais uma amorosidade, traz um pouquinho mais de acolhimento. Já quando a gente tem a luz dura, a gente tem um pouquinho mais de drama, um pouquinho mais de contraste. A gente pode usar essa luz quando a gente quer trazer um poder ou uma intensidade um pouquinho maior para nossa foto. Então, quando você passa a mapear as luzes ali do seu ambiente, você começa a fazer fotos com mais consciência, entendendo melhor como é a luz daquele lugar e o que você pode comunicar com esse tipo de luz também. Antes de seguir para a próxima parte que a gente vai falar de composição, eu queria te pedir para você se inscrever nesse canal, caso você ainda não esteja inscrito. E se você tá gostando do vídeo, dá um like também para eu saber que você gostou. Agora, voltando, vamos falar de composição, que é o segundo pilar ali para a gente fazer fotos melhores. Composição é como a gente posiciona os elementos dentro da nossa foto. Então aqui, por exemplo, né, eu posicionei todas as fotos de uma maneira muito simétrica. Então a simetria é uma forma da gente usar a composição muito a nosso favor. Além disso, a gente pode também centralizar o nosso objeto, que é uma regra de composição muito usada, mas que funciona super bem, porque ele centraliza ali o assunto e o nosso olhar vai diretamente para o assunto. Ele está ali no centro da foto, ele é o nosso principal objetivo. Então, centralizar o assunto é uma boa forma de compor também. Além disso, a gente tem a famosa regra dos terços também, que nada mais é do que a gente divide ali a foto em 3 partes, né, tanto na vertical quanto na horizontal, e essa regra diz pra gente que onde essas linhas se cruzam, o nosso olhar, ele é direcionado. Então, quando a gente posiciona ali uma pessoa ou um objeto que a gente quer destacar, como se a gente tivesse 4 pontos ali centrais, onde nosso olho percorre com mais frequência. Então, uma boa ideia é a gente posicionar o nosso assunto ou o nosso objeto ali onde as linhas se cruzam. Além disso, a gente pode também usar as linhas que a gente tem na foto para guiar o nosso olhar e levar o nosso olhar para o objeto que a gente quer destacar. Então, por exemplo, aqui na foto da Elisier, né, a gente tem ali o corrimão que vai guiando ali as linhas diretamente para ela, tem os degraus ali também. Então, a gente tem todas essas linhas que vão guiando o nosso olhar através da foto diretamente para Elisier. Aqui nessa foto da Verônica também, né? Então a gente tem ali as linhas do barco direcionando o nosso olhar para o casal. A gente tem também as linhas das árvores ali guiando o nosso olhar. Então, naturalmente, nosso olho vai sendo guiado ali através da foto para onde as linhas estão se dirigindo. Outra regra de composição que a gente pode usar é usar molduras, né? Então a gente cria uma moldura dentro da nossa foto, a gente cria ali um espaço onde a gente direciona também o olhar da pessoa. Então, por exemplo, né, nessas 2 fotos da ponta, a gente tem ali uma construção no fundo que acaba sendo destacada pelas pilastras, pela própria arquitetura ali do espaço, que dá essa moldura, que dá essa direção do olhar pra gente. E a mesma coisa acontece com essas 2 senhoras que estão aqui na frente da foto, né? Elas criam quase uma moldurinha. Então a gente tem o arco ali e a gente tem elas embaixo e o nosso olhar naturalmente ele já vai sendo guiado ali para dentro da foto. Então é importante a gente se preocupar com as linhas, com o equilíbrio e com a harmonia dos elementos em cena para a gente ter uma composição mais poderosa. Outra chave muito importante para nossa fotografia são as poses e o posicionamento. E aqui eu vou dar algumas dicas para como você fazer isso de uma maneira bem natural. Pose é treino. É você confiar, é olhar para você mesmo com gentileza, é se permitir experimentar e encontrar ali os melhores movimentos para o seu corpo. Porque não tem como, as melhores poses vêm do movimento, né? As melhores poses vêm de você entender qual é a dinâmica do seu corpo, de você entender como que ela funciona ali dentro do seu corpo, quais movimentos são mais confortáveis para você. Então a primeira dica que eu dou, né, é você tentar relaxar e deixar o seu corpo menos tenso, sabe? Com frequência você ir escaneando ali quais são as partes do corpo que estão tensas e você tentar
ir relaxando, tentar deixar ele menos tenso. Outra dica que eu posso dar é você usar os braços e mãos, né? Então, sempre que possível, apoia ali o braço em algum lugar, traz as mãos, traz movimento de braço, movimento de pernas. Por exemplo, aqui nessa foto da Fernanda, né? Então, eu pedi para ela ir se movimentando e ela de vez em quando levantava um braço, levantava outro, deixava os braços soltos ali. Então, ela foi devagarzinho movimentando os braços, inclusive as pernas também, às vezes ela dava um passinho para frente, um passinho para trás, e essa movimentação trazia leveza para a foto. Além disso, você também pode alternar as expressões, né? Então eu sempre recomendo que você faça um sorriso, aí você fecha a expressão, aí você vai e abre um sorriso de novo, porque muitas vezes a sua melhor expressão não tá no seu máximo sorriso ou no seu máximo carão, né? Às vezes um sorriso intermediário que você tem ali no meio é a sua melhor foto. Então é legal que você vai explorando entre uma dinâmica e outra, né? Então você pode super sorrir, daqui a pouco você faz um carão, daqui a pouco você faz uma posição mais séria, para você entender quais as nuances da sua expressão. E aí você vai tentando variar essas expressões para entender qual é aquela que funciona melhor para você. Outra coisa que você pode fazer é buscar referências, né? Então você vai fazer uma busca ali nas referências que fazem sentido para você de pose e você pode ir tentando reproduzir, tentando ver qual pose encaixa em você ou como que você pode fazer outras poses através dessas referências. E o nosso quarto e último pilar é a produção, é a gente pensar nos detalhes, é a gente pensar na roupa, é a gente pensar na maquiagem, é a gente pensar em tudo isso que está envolvido na nossa foto. Então você pode pensar no local que você vai fotografar e o que ele comunica. E aqui eu trouxe o exemplo, né, da minha própria marca, já que a gente está falando sobre isso desde o começo. Então, quais lugares combinam com a minha marca? Museus, cafés com estilo mais diferente, com estilo mais colorido. A própria rua, né, já que eu faço bastante retrato urbano, então faz sentido também fazer fotos na rua. Então eu escolhi ali alguns lugares que fazem sentido para minha marca. Então é legal você pensar, o que faz sentido para sua marca? É um café? É um coworking? É um Airbnb? É um museu? É um lugar cultural? É um parque? É a sua casa? É o seu consultório? Quais são os lugares que envolvem a sua marca? Sobre roupas, né? Então é legal você também pensar nas cores que você vai usar, porque quando você for postar essas fotos, tem que ter uma coesão visual em questão de cores. Então as peças que você vai trazer para o ensaio combinam com você? Elas ajudam a comunicar isso que você quer? Elas combinam com os tons da sua marca? É uma paleta que faz sentido para toda essa comunicação? E aqui eu trouxe outro exemplo, né? Então ali embaixo eu tenho as cores da minha marca e tenho as roupas que eu usei nos meus ensaios. Então faz todo sentido que eu use roupas que conversem com as cores da minha marca. Não que você só vai poder usar nas fotos as cores da paleta, não é isso, mas assim, elas pelo menos precisam combinar, elas precisam conversar, elas precisam estar em harmonia com o resto da sua paleta de cores, porque se você vai usar isso no seu conteúdo visual, tem que estar tudo alinhado. Quanto mais alinhado tiver, mais fácil vai ser comunicar aquilo que você quer. Além disso, pensa também nos objetos que você pode levar para sua sessão. Então você pode levar uma caneta, você pode levar um notebook, você pode levar um livro, você pode levar ali algum objeto que você costuma trabalhar. Então aqui, né, a gente tem a Carol, que é dermatologista, então ela estava ali usando uma lupa. A gente tem a Sabrina, que é fotógrafa, então ela estava ali com a câmera dela fotográfica. E a gente tem a Marcela, que ela é nutricionista e ela é uma pessoa que estuda muito, então ela está ali lendo um livro. Então faz sentido que você traga para a sessão elementos e objetos que fazem sentido para você, que vão ajudar você a contar uma história. E aqui eu vou deixar algumas dicas para você criar com constância, para você nunca deixar de fazer fotos com frequência. E a primeira dica é: esteja sempre pronto para ser fotografado. Então, se você tá num lugar super legal, mas aí você tá com uma roupa que não tem nada a ver, ou você tá sem maquiagem, ou você não tá se sentindo bonita aquele dia, e aí você vai deixar de fotografar porque você não tá se sentindo no melhor momento. Então, esteja sempre pronta para ser fotografado. Se você vai num lugar legal, pensa numa roupa que combina com a sua marca, pensa ali num penteado diferente, sabe? Passa uma makezinha que você vai se sentir bonita, ou não, mesmo que você esteja sem maquiagem, mas que você se sinta linda, que você sinta que você tá ajeitada, né? Usa ali os acessórios que fazem sentido pra você e esteja sempre pronta, porque às vezes era uma oportunidade que você tá tomando um café num lugar super legal e você pensa, nossa, seria tão legal se eu fizesse uma foto aqui, e aí às vezes você não tá com uma roupa legal, você tá com um moletom mais antigo, você não tá se sentindo bem pra tirar foto, né? Então é legal que você, sempre que for sair de casa pra algum lugar que você acha que pode
pode sair uma foto legal, tenta pensar em todo o contexto da sua produção. Além disso, crie esse hábito de fotografar sempre, com constância, sabe? Sempre que você vê uma coisa legal, vai lá e fotografa, testa ângulos diferentes, experimenta várias coisas, porque só assim você vai ter mais variedade de fotos para postar. Além disso, tem alguns cantos da casa ali que vão ser coringa pra você, sabe? Cria um cantinho onde você consegue colocar uma poltrona que é legal, você consegue ter uma estante, você traz um abajur, você tem uma lâmpada ali que faz sentido. Começa a pensar onde tem um canto da casa que tem uma luz legal e que você pode criar ali um cenário para sempre que você for gravar um vídeo ou tirar uma foto, você já ter o seu cantinho. Além disso, não esqueça de fazer fotos também de detalhes, né? O detalhe do livro que você tá lendo, o detalhe ali da sua agenda, às vezes você tem uma agenda bonitinha, você quer mostrar um detalhe, o detalhe de você escrevendo alguma coisa, tomando um café. Então é legal você trazer também detalhes ali para você usar nos stories, para você usar de fundo ali de repente numa arte que faz sentido. E aí, conforme você for fazendo mais foto, conforme você for criando mais um conteúdo, guarda todas essas fotos numa pastinha. Então tem ali no seu celular uma foto com seu banco de imagens pessoal e você começa a guardar ali as fotos que fazem sentido para você usar no seu conteúdo diário. Eu espero que com essas dicas vocês consigam construir fotos melhores para suas redes e que nunca falte foto para vocês postarem. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Porque na verdade o conteúdo para você conseguir sempre ter fotos para postar é muito extenso, mas aqui nesse vídeo a gente tem um tempinho um pouco mais limitado. Então, caso vocês queiram se aprofundar no assunto e entender melhor todas as nuances que envolvem uma fotografia, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu produzi um curso chamado Olhar de Fotógrafo, onde ele condensa todos os ensinamentos de 14 anos de fotografia voltados para comunicação. Como que você pode levar tudo isso para sua marca? E melhor ainda, você não precisa ter uma câmera super cara para fazer o curso, porque o curso ele é 100% voltado para o celular. No curso a gente tem diversos módulos onde a gente fala sobre olhar fotográfico, a gente entende como que a gente pode aprender fotografia no nosso dia a dia. Tem um módulo completinho falando sobre equipamento, como escolher o melhor celular e como aproveitar mais do seu celular. A gente tem também um módulo sobre luz, onde eu falo sobre todos os tipos de luz e como aproveitar da melhor maneira as luzes que a gente tem disponível. A gente também tem um módulo de enquadramento, de posicionamento, para a gente entender como se posicionar ali na hora da nossa foto. Tem um módulo inteirinho sobre composição. A gente fala também bem aprofundadamente sobre cores, como que a gente pode combinar as cores. Tem também um módulo sobre poses, como que a gente pode desenvolver poses mais naturais. E além de tudo isso, a gente também tem um módulo prático e de edição, onde eu mostro para vocês como que eu criei o ensaio com o celular e na parte de edição eu mostro como a gente faz para editar todas essas fotos. E para arrematar tudo isso, a gente tem uma aula bem especial, como que você consegue alinhar tudo que você aprendeu com a comunicação do seu negócio. O curso, ele é bem prático, bem dinâmico e ele tem vários exercícios para você conseguir colocar tudo isso em prática. Além disso, a gente também tem aulas ao vivo de análise de fotos dos alunos uma vez por mês. Caso você queira conhecer um pouquinho mais, você pode clicar no link aqui embaixo e adquirir o curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você chegou até aqui e você gostou dessa aula, deixa aqui um comentário e se inscreva no canal para ver os próximos vídeos. Até mais!